você, tudo bem? Nem sempre os caracteres genéticos estão em segregação independente, como prevê a segunda lei de Mendel. Thomas Morgan, geneticista estadunidense, ao estudar moscas drosófilas, descobriu que existem genes que estão ligados ao mesmo cromossomo, desobedecendo assim as normas da segunda lei. Ele designou tal fenômeno como linkage. E este é o assunto da nossa aula de hoje. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, genes ligados especialmente para você. Vamos lá? Ok, vamos iniciar nossa aula sobre genes ligados, linkage, Thomas Morgan. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva e ative as notificações. Novas videoaulas todas as semanas. Sempre vá na descrição do vídeo, material disponível para download em todas as videoaulas, tanto o biomap da aula quanto bioeses, para que você possa exercitar o conteúdo aprendido, beleza? Linkage, genes ligados. Quando os genes estão ligados ao mesmo cromossomo. Nessa situação, os genes não se encontram em segregação independente, sendo assim, não obedece às proporções e à separação dos caracteres nesta segunda lei, que é previsto na segunda lei de Mendel. Vamos entender melhor como isso funciona. Isso foi uma descoberta de Thomas Morgan. Tá? Ele viveu no período entre 1866 e 1945. Linkage passou a ser conhecido como lei de Morgan. Atribui-se a ele essa importante descoberta. Ganhou o prêmio Nobel por isso. Tá caracterizado a linkage como uma importante restrição à segunda lei de Mendel, que trata da segregação independente, válida quando você está estudando a partir de duas características ao mesmo tempo. Então vamos lá. Vamos relembrar o que significa a segunda lei, o que significa a segregação independente. Eu tenho aqui um par de cromossomos. Em um deles eu encontro o gene azão e no outro eu encontro o seu alelo azinho. Esse par de cromossomos, portanto, caracteriza-se como um par de cromossomos homólogos, porque ele apresenta um par de genes alelos. Em um outro par de cromossomos, eu encontro um gene dominante Bzão e no outro cromossomo o gene recessivo Bzinho. Então eu tenho, olha só, dois pares de cromossomos homólogos. O par de homólogos azão-azinho, o par de homólogos Bzão-Bzinho. Ok? Cromossomos homólogos possuem genes alelos. Este indivíduo aí, eu digo que que esses caracteres que são definidos por esses genes azão-azinho, Bzão-Bzinho, de um indivíduo duplo heterozigoto, estão em segregação independente, obedecendo então à segunda lei de Mendel. Em linkage, professor, como funciona? No caso de genes ligados, eu teria a seguinte situação. Eu tenho aqui um cromossomo e tenho outro cromossomo que forma par. Esse daqui, olha só, esse primeiro cromossomo aqui está disposto nesse cromossomo os genes azão e Bzão, e no outro cromossomo está disposto os genes azinho e Bzinho. Perceba agora que os genes alelos de um indivíduo duplo heterozigoto, azão-azinho, Bzão-Bzinho, não estão em cromossomos independentes, mas sim ligados ao mesmo cromossomo. É isso aí o que Mendel chama de linkage. Você tem um par de cromossomos homólogos, onde você encontra genes alelos ligados ao mesmo cromossomo. Nesse caso aqui, a situação é um pouco diferente na definição de gametas e na formação dos caracteres resultantes. Vamos ver como isso funciona. Vamos para a formação de gametas na segregação independente. Ora,
Na segregação independente, você tem os pares de cromossomos homólogos, você tem os genes alelos, um em cada cromossomo. Quando esse indivíduo vai formar gametas, situação que não nos é estranha, para quem vem acompanhando as nossas videoaulas de genética desde o início, você percebe que esse indivíduo aqui, quando produz os seus gametas por meiose, quando uma célula entra em divisão celular por meiose, ela produz 4 células gaméticas no final. A meiose é exatamente para a produção de gametas. E como é, professor, a constituição dos genes nesses gametas produzidos por um indivíduo duplo heterozigoto cujos genes estão em segregação independente? Olha só, ele vai produzir um gameta azão com bezão, vai produzir um gameta azão com bezinho, vai produzir um gameta azinho com bezão, vai produzir um gameta azinho com bezinho. Ele produziu, então, 4 tipos diferentes de gametas em iguais proporções, 25% de cada. Então, se um indivíduo duplo heterozigoto produz 4 tipos diferentes de gametas em iguais proporções, 25% de cada, você diz, então, que os genes estão em segregação independente, de acordo com a segunda lei de Mendel. No caso de estar em linkage, perceba só a diferença. Eu tenho aqui um par de cromossomos homólogos, eu tenho aqui os genes azão e bezão ligados no mesmo cromossomo, azinho e bezinho, que são os respectivos alelos recessivos ligados ao outro cromossomo que forma par. Quando esse indivíduo produz gametas, ele só produz 2 tipos diferentes de gameta, gameta azão, bezão e gameta azinho, bezinho, tá? Os alelos unidos no zigoto separam-se quando ocorre a formação dos gametas. De acordo com a primeira lei, é tudo o que vai acontecer. Então, neste caso, se o indivíduo duplo heterozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho, produz 2 tipos diferentes de gametas em iguais proporções, 50% de cada, você afirma, então, que os genes estão em linkage, que os genes estão ligados. Entendido a diferença entre segregação independente e linkage? Muito bem. Aí, olha só agora. Crossing over. É muito comum os cromossomos no início da divisão celular por meiose, mais especificamente na prófase 1, cromossomos homólogos pareados trocarem segmentos. Tá? Essa troca de segmentos chama-se crossing over ou permutação. Como funciona? Funciona assim. Eu tenho aqui um par de cromossomos homólogos duplicados. Tá? Aqui, até agora, eu só estava representando cromossomos simples. Aqui eu estou representando os cromossomos duplicados porque é assim que os cromossomos entram no processo de divisão celular. Você que já estudou divisão celular em algum momento, você sabe que no período interfásico da divisão celular, quando a célula está em interfase, tá? Um dos processos fundamentais que ocorre na interfase da divisão celular é a duplicação do material genético, a duplicação do DNA, culminando com a duplicação dos cromossomos. Então eu tenho aqui, olha só, esse cromossomo aqui, ele tem a constituição genética azão-bezão, o outro cromossomo homólogo que forma par tem a constituição genética azinho-bezinho. Observe que os genes estão duplicados, ok? Porque os cromossomos estão duplicados, apresentando 2 braços, apresentando 2 cromátides. As cromátides internas, ok? Olha só, as cromátides internas, aquelas que estão próximas uma da outra, nos cromossomos que formam par e que estão perfeitamente pareados, processo que acontece também na prófase 1 da meiose, eles resolvem então fazer uma troca de segmentos, um crossing over. E estamos representando o crossing over nesse ponto aqui, que está circulado, ok, em vermelho. Ora, se eu fiz uma troca de segmentos nessa região, esses genes eles vão trocar de posição. O gene Bzão vai passar para o cromossomo onde está o gene Bzinho vai passar para o cromossomo onde está o gene Bzão, e aí você vai ter essa situação aqui. Tá certo? Perceba que agora o meu par de cromossomos homólogos após o crossing, após a permutação,
tem um segmento azão-bezão, um segmento azão-bezinho, um segmento do outro cromossomo azinho-bezão e um segmento azinho-bezinho. Sendo assim, quando ocorrer a formação de gametas e houver a separação dos segmentos cromossômicos por rompimento do centrômero lá na anáfase 2, final da meiose 2, esse indivíduo também irá produzir 4 tipos diferentes de gametas. Um gameta azão-bezão do segmento azão-bezão, um gameta azão-bezinho do segmento azão-bezinho, um gameta azinho-bezão do segmento azinho-bezão e um gameta azinho-bezinho do segmento azinho-bezinho. Professor Billy Paul, me diga uma coisa. Na segregação independente, o indivíduo duplo heterozigoto azão-azinho-bezão-bezinho produz 4 diferentes tipos de gametas azão-bezão, azão-bezinho, azinho-bezão, azinho-bezinho. Na linkage com Croce, onde ocorreu um processo de permutação, ele também produz os mesmos 4 tipos de gametas. Qual a diferença? A diferença é que, na segregação independente, a proporção dos gametas são iguais. Nem linkage, a proporção dos gametas é diferente. Ele produz 4 tipos diferentes de gametas em diferentes proporções. No nosso exemplo, eu coloquei 45% de gametas azão-bezão, 45% de gametas azinho-bezinho, 5% de gametas azão-bezinho, 5% de gametas azinho-bezão. As proporções não são iguais, as proporções são diferentes. Ok? Vamos repassar? Indivíduo duplo heterozigoto produz 4 tipos diferentes de gametas em iguais proporções, segregação independente. O indivíduo duplo heterozigoto produz 2 tipos diferentes de gametas em iguais proporções, 50% de cada, linkage, e não houve Croce. O indivíduo duplo heterozigoto, azão-azinho, bezão-bezinho, produz 4 tipos diferentes de gametas em diferentes proporções, os genes estão ligados, os genes estão em linkage e ocorreu crossover, ocorreu permutação entre os homólogos que estavam pareados. Beleza? Entendido até aqui? Agora, observação importante, olha só. Perceba que esse segmento desse cromossomo aqui, que é o seu segmento externo, e esse outro segmento do outro cromossomo, que é o segmento externo, originaram os gametas azão-bezão e azinho-bezinho. Esses gametas refletem a posição original dos genes no cromossomo. Esses gametas são chamados de gametas parentais. Os gametas que são resultantes dos segmentos cromossômicos internos, os segmentos que estiveram envolvidos no Croce, que tiveram envolvido na permutação, originam gametas que são chamados de gametas recombinantes. Gametas que não existiriam caso não tivesse ocorrido o fenômeno de crossover. E aí tem uma observação importante. Gametas parentais são aqueles gametas que se formam dos segmentos cromossômicos onde não houve Croce. Os gametas recombinantes são aqueles gametas que se originam dos segmentos cromossômicos onde houve o Croce, onde houve a permutação. E aí, super importante, você não pode esquecer disso, o número de gametas recombinantes é sempre menor que o número de gametas parentais, ou o número de gametas parentais é sempre maior que o número de gametas recombinantes. Sempre. Não significa dizer que tem que ser 45, 45, 5 e 5. Poderia ser 40, 40, 10 e 10. Poderia ser 15 com 15, 35, 35. Esses percentuais variam, mas embora eles variem em proporções definitivas, considerando todos os gametas, sempre, 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 sem exceção, o número de gametas recombinantes será menor que o número de gametas parentais. Por quê, professor? Porque é apenas um pequeno número de células que entram na meiose e fazem Croce. A maioria delas não irão fazer Croce. Não entendi. Digamos que 100 células entrem em meiose. Apenas 20 fazem Croce. 80 não fazem. Essas 80 células vão produzir gametas na proporção de 50%. As outras células, as outras 20, vão produzir gametas nessa proporção aqui, porque estão fazendo Croce.
E por que o close é feito num pequeno número de células? Porque se eu errar no close, se eu danificar genes no processo de close, eu vou afetar uma pequena porção dos indivíduos na próxima geração. A combinação genética original e que já deu certo até aqui, ela será mantida integralmente nos 80% restante. Na verdade, o crossover, ou a permutação, são as experiências evolutivas, experiências da evolução, levando à produção de indivíduos com variabilidade genética. E aí a seleção natural faz o resto, coisa que a gente estuda melhor em evolução. Entendido isso? Bom, continuando aí a nossa questão, vamos lá. Linkage, modo de ligação. Professor, os genes estão ligados no mesmo cromossomo, tá? E como eles estão ligados no mesmo cromossomo? Eles podem estar ligados no mesmo cromossomo de duas maneiras. A chamada ligação completa ou absoluta, devido à proximidade dos genes, eles não se separam, tá certo? E incompleta ou parcial, devido à distância entre os genes, eles se separam. Professor, não ficou muito claro para mim o conceito. Ok, veja só. Vamos imaginar o seguinte, tá? Eu tenho aqui um par de cromossomos, concorda ou não? Nesse par de cromossomos eu tenho aqui os genes Azão e Bezão e os genes Azinho e Bezinho. Perceba que os genes estão ligados ao mesmo cromossomo. Eu tenho aqui, na verdade, um par de cromossomos homólogos. Só que os genes, nesse par de cromossomos homólogos, eles estão muito próximos um do outro. Percebe? Ó? Eles estão muito pertinhos um do outro. E aí, esses cromossomos aqui fazem um cruze. Só que eles fazem um cruze nessa região aqui, tá? Que está circulada em vermelho. Responda para mim. O cruze ocorrendo aqui neste ponto altera a posição dos genes? Não há alteração. A célula fez o cruze, mas não houve alteração na posição dos genes no cromossomo. Então você diz que o quê? Que eles estão em ligação completa ou absoluta. Eles não se separam, é quase que impossível esses genes se separarem, mesmo a célula fazendo um cruze. Vamos analisar a mesma situação. Eu tenho aqui um par de cromossomos, eu tenho aqui o gene Azão, Bezão, Azinho e Bezinho, e aqui eles fizeram o cruze. Olha só, fizeram o cruze nessa região. Observe que esse cruze alterou a posição dos genes. Tá certo? O Bezão foi para o lado do cromossomo onde estava Bezinho, o Bezinho foi para o lado do cromossomo onde estava Bezão. Sendo assim, qual foi a conclusão de Morgan? Quanto maior a distância entre os genes, maior a quantidade de gametas recombinantes. Gametas recombinantes são aqueles que resultam dos segmentos cromossômicos que fizeram cruze. Então, o que garante a proporção de gametas recombinantes cada vez maior, digamos assim, é exatamente a distância entre os genes. Quanto maior essa distância, maior a proporção de recombinantes. Quanto menor a distância, menor será a proporção de recombinantes. E aí, baseado nessa descoberta, Morgan pensou como medir a distância entre genes no cromossomo, como fazer essa medição. Como medir? Morgan, então, ele estudou a quantidade de gametas recombinantes para determinadas características. Ele fez cruzamento, tá certo? Ele trabalhou muito com moscas drosófilas, ele conseguiu identificar que caracteres das moscas drosófilas eram ligados, fez diversas experiências com cruzamentos com esses insetos e foi analisando a proporção de gametas recombinantes, de indivíduos recombinantes que ele ia obtendo nas próximas gerações. E aí ele chegou a uma conclusão importantíssima. Morgan estipulou que o percentual de gametas recombinantes é igual à distância dos genes no cromossomo. Então, a quantidade de gametas recombinantes que se obtém nos processos de linkage com o cruze reflete especificamente a distância que o gene está a nível de cromossomo, se está numa distância maior, se está numa distância menor. Então, resultado, lembre-se, a taxa de recombinantes te dá a distância entre os genes. Vejamos como é isso. Eu tenho aqui uma espécie caracterizada por um inseto X, com duas características ligadas, a cor dos olhos e o tamanho das asas. Cor dos olhos tem a ver com o gene
O e a asa tem a ver com o gene A. E aí, suponhamos que foram encontrados 12% de gametas com características recombinantes. Qual a distância, então, entre esses genes? Morgan deduziu o seguinte: o gene O e o gene A estão ligados ao mesmo cromossomo numa distância de 12 UR, unidade de recombinação ou morganídeos. Pronto, é isso aí o que acontece. Professor, então se dois genes estiverem numa distância de... Aliás, dois genes estiverem em 20% de gametas recombinantes aí num cruzamento entre dois indivíduos, então quer dizer que a distância entre os genes é 20%? Sim. Se eu tiver, então, 32% de gametas com características recombinantes, então a distância será 32 UR, 32 unidades de recombinação ou morganídeos? Isso. O percentual de recombinantes, indivíduos ou gametas, te dá a distância entre os genes. Beleza? A outra coisa importante é a posição dos genes, a disposição dos genes no cromossomo cis e trans. Como é que funciona? Eu tenho aqui um par de cromossomos, onde em um dos cromossomos eu encontro um par de genes azão e bezão. Perceba que os genes ligados são dominantes. E no outro cromossomo eu encontro um par de genes azinho e bezinho, respectivamente os genes que são recessivos. Se em um par de cromossomos de um indivíduo duplo heterozigoto, azão-azinho, bezão-bezinho, eu encontro a disposição dos genes dominantes em um cromossomo e recessivos no outro cromossomo, então você diz que eles estão ligados na posição cis. Indivíduos que possuem alelos dominantes em um cromossomo e recessivos no outro, então a disposição dos cromossomos, dos genes nos cromossomos dos genes ligados é disposição cis. Agora, observe essa outra situação. Eu tenho um par de cromossomos, gene dominante e recessivo em um, gene recessivo e dominante no outro. Então, nesse caso, a disposição ela está de forma cruzada. Você diz que o genótipo está, os genes estão ligados em disposição trans. Uma dica para você. Eu tenho aqui, olha só, os 4 gametas resultantes, ok? Resultantes de um indivíduo, azão-azinho, bezão-bezinho, e que fez crose num certo percentual de suas células. Você vai encontrar gametas que originam-se dos segmentos cromossômicos onde não houve crose e gametas que se originam do segmento cromossômico, dos segmentos cromossômicos onde houve o crose. Aqueles gametas que vêm dos segmentos onde não houve crose, eles são chamados de gametas parentais. Os gametas resultantes, tá? Daqueles segmentos onde houve o crose, você chama de gametas recombinantes. Como é que você diferencia os gametas parentais dos recombinantes? Pela proporção. Então, quem está em proporção maior são os gametas parentais. Quem está em proporção menor são os gametas recombinantes. E aí eu tive lá 40% de gametas azão-bezão, 40% de gametas azinho-bezinho, ok? 10% de gametas azão-bezinho, 10% de gametas azinho-bezão. Eu posso dizer claramente que os gametas azão-bezão e azinho-bezinho são gametas parentais e os gametas azão-bezinho e azinho-bezão são gametas recombinantes. E o que isso me diz? Me diz que os genes estão ligados no cromossomo na posição cis. Ok? Olha lá, eu tenho um gameta onde dentro de um dos gametas eu encontro só os genes dominantes, dentro do outro gameta só os genes recessivos, são os gametas parentais, gametas que resultaram dos segmentos cromossômicos onde não houve crose. Então isso está dizendo para mim, está indicando para mim que os genes estão ligados no cromossomo na posição cis. Numa situação contrária, onde eu olho para os gametas parentais e encontro gene dominante e recessivo em um, gene recessivo e dominante no outro, eles são os gametas parentais porque estão em maior proporção, então os genes estão localizados no cromossomo em posição trans, de acordo com essa configuração cromossômica aqui. Entendido? Então, pelos gametas, você consegue identificar a posição dos genes no genótipo, seja posição cis, seja posição trans. Professor, como isso cai em prova? Isso é um exemplo para a gente entender, claro,
Ok? Passe lá na descrição do vídeo, tem uma lista de exercício completa e comentada, entendeu? Sobre linkage, para você exercitar após a aula, tá certo? Sempre lembre-se disso. Em todas as aulas do nosso canal, raríssimas exceções, você vai encontrar material de exercício na descrição dos vídeos. Beleza? Tá aprendendo? Deixe seu like e ative a notificação. Vamos ver o nosso exemplo aqui. Supondo que em determinada espécie os genes Azão e Bzão estão ligados. Em um cruzamento entre o indivíduo duplo heterozigoto com o indivíduo recessivo, obtém-se a seguinte descendência. Sempre, geralmente, as questões são desse tipo aqui. E aí eles colocaram o seguinte, obtivemos 166 indivíduos de genótipo Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, 34 indivíduos de genótipo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, 166 indivíduos de genótipo Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho e 34 indivíduos de genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. E aí na letra A ele quer saber qual a distância entre A e B e o indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, a disposição é cis ou a disposição é trans? Bom, vamos responder então a questão número A. Aliás, a questão letra A. O que é que você tem que saber? Lembrar que taxa de gametas recombinantes é igual à distância. Taxa de indivíduos recombinantes, que aqui ele não dá gametas, ele dá os indivíduos, também te dá a distância. Outra coisa importante é o quê? Número de parentais maior que o número de recombinantes, ou número de recombinantes menor que o número de parentais. Sendo assim, olha só, esses 166 indivíduos Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, eles são parentais. Esses 166 indivíduos, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, também são parentais. Por quê, professor? Eles estão em maior número. Quem são os indivíduos que resultam de gametas recombinantes? Os 34 indivíduos, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Os 34 indivíduos, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Beleza? O que é que ele quer saber? A distância entre A e B. Eu sei que a taxa de recombinação me dá a distância entre os genes. Como é que eu vejo a taxa de recombinação a partir dos recombinantes? Certo? Como assim, professor? Olha só. Qual o percentual de indivíduos recombinantes? A minha população total são 400 indivíduos. Se você somar tudo aqui, vai dar 400 indivíduos. Destes, 68 são recombinantes. Concorda ou não? 34 mais 34. Dividido, então, 68 pela população total, que é 400 indivíduos, eu chego a uma taxa de recombinação de 0,17 ou 17%. Se a taxa de recombinação é igual à distância, então a distância entre os genes A e B é de 17 UR, unidade de recombinação, ou 17 morganites. Pronto, resolvida a questão. Na letra B, ele pergunta o seguinte, tá? Olha só. Indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, é cis ou é trans? O indivíduo Azinho, Bzinho só produz um tipo de gameta, gameta Azinho, Bzinho. Mesmo se ele fizer cruze, ele só vai produzir um tipo de gameta, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Se ele permutar Azinho, 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 Azinho troca de posição, vai Azinho para um lado, Azinho para o outro, não mudou nada em termos de formação de gameta. Se ele fizer o cruze alterando a posição de Bzinho, vai Bzinho para um lado, Bzinho para o outro, continua Bzinho, Bzinho, não mudou nada. A minha questão está no indivíduo duplo heterozigoto, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Ok? Então, sendo assim, olha só, se cortarmos todos os genes Azinho e Bzinho dos genótipos parentais, teremos a disposição. Por que os parentais, Bilipô? Porque os parentais resultam da fecundação entre gametas onde não houve cruze. Gametas que resultaram da célula, mas daqueles segmentos cromossômicos onde não houve permutação. Então, olha só, se você cortar esse gene e cortar esse gene, cortar esse gene e cortar esse gene, o que é que sobra? Sobra gameta dominante e recessiva em um, gameta recessiva e dominante no outro. Então, a disposição dos genes no genótipo é disposição trans. Para eu achar frequência de recombinação, taxa de recombinação, eu vou atrás dos gametas recombinantes ou dos genótipos recombinantes. Para encontrar a disposição dos genes no genótipo original, eu vou atrás dos gametas parentais ou dos indivíduos parentais. Como é que eu diferencio o parental de recombinante, Bilipou? Os parentais sempre estarão em maior número
do que os indivíduos recombinantes, ou os indivíduos recombinantes sempre estarão em menor número do que os indivíduos parentais. Beleza? Não foi aqui. Pronto. Representação do genótipo é Azão, Bezinho, Azinho, Bezão. É como se representa um genótipo em linkage. No caso aqui, um genótipo onde representa os genes na posição trans. Beleza, pessoal? Vá na descrição do vídeo, baixe o Bioese para que você possa exercitar o conteúdo aprendido. Beleza? Bons estudos. Nos encontramos na próxima aula falando sobre mapas genéticos. Até lá!